Pessoal, podemos começar a live? Lógico. Vamos lá. Na verdade, a gente já começou, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Principalmente dos dois empresários. A gente conheceu o trabalho de vocês nas redes sociais e a gente achou extremamente interessante a forma como vocês estão lidando com a questão da pandemia, como vocês reagiram de uma maneira acelerada a essa questão. E eu acho que quando a gente convidou vocês, foi muito com o objetivo de mostrar o que vocês estão fazendo, né? Para que as pessoas assistam, vejam, olhem para os seus negócios e comecem também a fazer as mesmas reflexões e tomar atitudes, não exatamente igual a de vocês, porque cada negócio é um negócio, mas atitudes inovadoras e criativas. Então, eu gostaria de... O Ricardo está na operação aí dos nossos microfones, ele vai estar sempre mandando mensagem para a gente lá no chat, e a gente pode combinar assim, olha só, vamos supor, o Paulo, você conta no começo um pouquinho da sua história, do negócio, do como você começou e até agora o que aconteceu, talvez uns 10 minutinhos, depois o Fabrício entra e faz, depois vocês fazem essa troca muito interessante que vocês estão fazendo aqui, e aí o grupo todo entra para perguntar para vocês e trocar ideia com vocês. Podemos fazer isso? Podemos sim. Legal, vamos lá. Ok, então Paulo começa? Pode ser, não tem problema. Bom, meu nome é Paulo, né? Eu sou daqui de São João, eu sou criado aqui, e aí eu fui estudar em São Paulo e acabei ficando lá por motivos de trabalho. E aí sempre trabalhei lá, mas minha paixão sempre foi arte, gastronomia, eu sempre gostei disso, sempre trabalhei com arquitetura. E no fim das contas eu estava meio insatisfeito, porque no final eu entregava o projeto, só que o cliente tocava do jeito que ele queria, então o cardápio era por conta dele, quando a gente fazia um café, alguma coisa assim, o jeito do atendimento era por conta do cliente, e aí eu sentia a falta de poder ir até o final, ou de participar mais e ter o feedback do cliente, saber se aquilo que eu estava fazendo era de verdade, assim, né? Se fazia sentido para todo mundo. E aí eu tive a oportunidade, junto com o meu sócio aqui, indo e voltando de carona de São Paulo, que eu nunca consegui deixar de voltar aqui um final de semana. Falei, putz, se a gente montasse um negócio menor, né? Na época a gente estava fazendo hambúrguer em vez de churrasco, tava dando uma mudada. Falei, cara, esse trem de hambúrguer tá pegando em São Paulo, acho que vai pegar aqui no interior. E aí a ideia foi, a gente foi devagarzinho, começou, bateu bastante cabeça, ficou mais ou menos um ano programando quase, até achar um lugar e abrir o Rios. E aí o Rios foi um sucesso logo de cara, assim, a gente, graças a Deus, foi muito bem. E aí nisso veio um desejo de profissionalizar, né? Eu acho que por estar em São Paulo, eu e meu sócio, a gente sentia algum amadorismo naquilo que a gente estava fazendo. Eu sentia que eu tinha que estar mais perto e que a gente se organizasse e conseguiria ter mais coisas. Então, acho que o sonho de todo jovem, que até estava brincando com o Fabrício aqui, é de mexer com cerveja, de ter um bar. E aí a gente acabou abrindo o bar, e aí o bar veio vindo, e aí a gente abriu o bar em novembro. O bar foi um sucesso logo de cara, a gente toda noite fila, e aí veio o Covid, né? Eu nunca tinha imaginado que alguma coisa podia fechar tudo, assim. Eu lembro que eu estava numa aula de jiu-jitsu, estava falando com um cara que coordena aqui uns cursos da faculdade da Unifeob, e ele me falou, cara, a gente estava bolando um plano aqui para quando for fazer home office. Aí eu falei, não, mas como assim vocês vão fazer home office? Não, a faculdade vai ser online agora, o pessoal vai fazer EAD, a gente vai trabalhar de home office. Eu falei, não, mas não é possível. Deu 2 semanas, meu sócio já falou, ele ainda trabalha em São Paulo, falou, cara, tô voltando sexta, e o bar lotado, e ele, tô chegando em casa, mandaram de home office. Eu falei, não é possível, cara. Aí, acho que os 3 primeiros dias são de muita angústia, né? A gente não pode ficar triste, porque, tem 15 funcionários aqui, eu não posso ser o primeiro a achar que vai dar tudo errado, né? Eu tenho que estar todo dia trabalhando aqui, a gente assume esse compromisso de estar com a galera, né? E aí foi nesse momento que a gente sentou aqui e o meu falou, cara, se a gente ficar olhando pro problema aqui, ele vai amassar a gente. A gente tem que correr olhando para frente. Falou, se a gente só pode fazer delivery, a gente vai ser a melhor empresa de delivery que a gente pode ser. A gente não tinha um delivery muito forte aqui com o Rios. Na verdade, era sempre uma pauta que eu odiei conversar. Delivery, para mim, o lanche perde a qualidade, a batata fica ruim, o cliente ele é mais fácil de reclamar, ele te dá uma nota 1, ele é muito mais
você tem muito menos capacidade de dar experiência para o cliente. Eu achava assim, né? Hoje eu estou aprendendo que não. Mas eu achava que eu podia passar muito menos de mim para o cliente durante o delivery. Eu achava que ele tinha que vir na casa comprar e até o começo do Rios eu nem tinha delivery nem nada assim. E o bar a gente também nem fazia delivery nada, porque o bar é o bar, né? E aí, papo vem, papo vai, a gente foi ajustando as embalagens, ajustando o jeito que a gente recebia os clientes no atendimento, foi montando um NPS para o cliente ter como mandar uma resposta para a gente depois do fim do. Depois que ele comeu, o que ele achou, se ele indicaria para um amigo, foi vendo o que as grandes empresas faziam, assistindo vídeos de avaliação de entrega, a gente foi fazendo tudo que podia para melhorando o negócio. E dentro do mundo do hambúrguer, eu sempre gostei de comer todos os tipos. Então a gente tem smash, a gente tem ultra smash, a gente tem hambúrguer alto, gourmet, churrasqueira, broiler, a gente tem uma infinidade de mundos dentro do hambúrguer. E aí um dos hambúrgueres que a gente tem é o hambúrguer tradicional brasileiro, o X salada, o X bacon, que é o que todo mundo está acostumado, que é o de praça, é o simplão. E há muito tempo, a gente, desde 2017, 2018, a gente já tinha uma proposta aqui meio que engavetada, uma pastinha no meu computador aqui com referência, com cardápio, com essa ideia do que é o Cadela hoje, né? E a gente viu isso surgindo em São Paulo. A gente falou, putz, se a gente usasse os mesmos fornecedores que a gente já tem, com carne Angus da região, se a gente usasse a mesma verdura que a gente já usa no Rio, os produtos de qualidade, mas num lanche menor, num lanche ressignificado, é como se a gente tivesse revisitado o lanche de antigamente e feito um lanche em conta, porque quando prolongou, na primeira vez que falaram que a gente ia ficar fechado, eu imaginei que talvez fossem 2 semanas. Na segunda vez que eles passaram mais 2 semanas, eu falei, cara, a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. E aí, nesse momento, a gente foi revisitando essa ideia e falou, cara, o pessoal agora vai querer segurar. Talvez a ideia seja lançar um lanche de baixo custo, e aí a gente aumentar o giro da cozinha, porque a gente tem que continuar arcando com fornecedores, a gente tem que pagar os funcionários, porque até então, até esse giro, a gente não tinha plano do governo de suspensão de CLT, a gente não tinha diminuição de carga horária, não tinha nada que a gente podia fazer com o nosso funcionário, a não ser trabalhar para poder pagar a nossa folha, né? E a gente tem entre 15 e 20 pessoas aqui, é uma folha expressiva para a gente aqui no interior. Então, a gente foi trabalhando, e aí, assim que a gente lançou o Cadela, veio as medidas do governo, que eu acho que ajudaram bastante. Veio a medida dos R$6, então o pessoal tinha um dinheirinho no bolso para comprar lanche, e a gente foi fazendo a divulgação, foi profissionalizando, deixando mais cara de rios e mais cara de quintal, com fotos profissionais, o Instagram bem pensado, os posts. Hoje a gente tem outdoor na cidade passando. Então, a gente foi meio que fazendo isso, e hoje, assim, do primeiro mês de epidemia, hoje eu estava batendo com o meu sócio, com a contadora, alguns números aqui, a gente mais que dobrou o faturamento do primeiro mês isolado, né, só com delivery. A gente mais que dobrou, dado o trabalho da equipe, dado as receitas novas, dado todo esse trabalho extensivo que a gente tem feito junto com o Cadela, e ele é o responsável por, hoje, 50% a 52% do nosso faturamento. Então, eu imagino que se a gente tivesse ficado chateado olhando para o problema e não para frente, a gente não teria desenvolvido essa ideia, buscado na pasta do computador, feito nada diferente para sair disso, né? Então, a gente apareceu no jornal, a gente está aqui falando com vocês aqui, e é justamente por esse esforço, pelo trabalho, pela criatividade, que eu imagino que vai ser isso que vai tirar a maioria dos empresários aí desse problema, né? A gente está passando hoje aqui. Melhor, acho que essa é a história. Parte dela, né, Paulo? Olá, Fabrício, agora é você. Bem mais sofrido, mas a gente só fala os highlights. Essa é a forma bonita de descontar, né? Dá umas 2 choradinhas no banho, dá, por meio. Você disfarçou bem, viu, Paulo? Obrigado. Pessoal, então, meu nome é Fabrício. Se eu estiver falando um pouco acelerado aqui, eu já tomei 2 copão de café aqui, então não liga não, tá? Eu vou passar aqui uma história bem breve. Nós somos aqui de Poços de Caldas, né? E eu sou daqui também, mineiro, daqui de Poços de Caldas. E esse é o nosso 4º negócio, né? A Passo Preto, ela surgiu depois de uma distribuidora que eu tinha de bebidas, né? E eu percebi, voltado para o mercado de cerveja, porém eu percebi que nas minhas viagens eu olhava para as laterais na estrada, eu via aquele monte de pé de café, assim, sabe?
E eu ficava pensando, poxa, mas café, a gente só consome na xicrinha, né? Que nem eu estou consumindo aqui agora, dizendo para vocês. E aí eu fui fazer um resgate na história da família. Eu tinha muito apreço com meu avô todo o tempo e fui comentar com meu pai. Pai, o que você acha da gente pensar? Não tô feliz com a distribuidora, quero desenvolver outras bebidas à base do café. Então o primeiro princípio foi o café. Ele falou assim, olha, você sabia que seu avô tinha um Passo Preto e o Passo Preto ele se alimenta da frutinha do café? Aí eu falei, pô, legal, gostei desse nome. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver o Cold Brew, né? Que é um extrato de café, uma bebida com uma dose de cafeína muito forte, principalmente para poder dar aquele despertar do seu dia, né? E seria um substituto do energético tradicional. E aí ele falou assim, poxa, mas meu pai, eu quase não vejo Passo Preto hoje nas ruas, né? Ele falou, pois é, com a evolução da tecnologia agrícola, né, o agrotóxico que se joga no café passou a matar os Passo Preto. Então não tem muito Passo Preto mais. Aí eu falei assim, pô, tá aí a segunda inspiração então. Então eu vou produzir todas as bebidas que a gente for fazer, não vou utilizar aditivo químico mais. Então a gente tem que ser bebidas à base sem uso de aditivo químico. E aí, isso foi lá em 2016. Só que o Cold Brew ele ainda não tinha engajamento. E aí eu fiz questão de trazer o mercado da cerveja de volta, que era uma coisa que eu não estava querendo abrir mão, para poder engatar em algum outro mercado já existente, para poder não perder a atração, né? E aí, a partir daí, a gente construiu a Passo Preto com bebidas fora do eixo para pessoas fora do comum. Então, o nosso propósito foi o seguinte, construir um elo de bebidas que ajudam as pessoas a se manter no equilíbrio. A gente entende que o mundo, ao longo do mundo, a gente sempre viveu numa briga entre a abstinência e o excesso. Então, tudo que você está desenvolvendo soluções para fugir da abstinência de alguma coisa ou no excesso do consumo da comida, do álcool, está errado, né? A vida não tá bem equilibrada. Então, a gente começou a desenvolver produtos que trouxessem as pessoas para esse equilíbrio. Então, hoje em dia, o nosso portfólio conta com cervejas artesanais, ao mesmo tempo nós temos o kombucha, que é um chá fermentado probiótico, que é uma bebida gaseificada naturalmente, com bilhões de enzimas e bactérias, que substitui o refrigerante aí. Então, assim, a proposta nossa foi desenvolver bebidas que atendem ao longo do dia todo do nosso consumidor. Desde quando ele acorda, a gente tem uma solução. Ao longo do dia, para aquela pessoa que quer despertar, nós temos o Cold Brew. Para aquela pessoa que quer se manter na dieta, nós temos o kombucha. E a partir depois de tudo isso, a cerveja para poder fazer a celebração, né? Então, assim, a nossa ideia é sempre estar focada em atender os momentos do dia a dia da pessoa para que ela se mantenha no seu equilíbrio. Assim, a gente acredita que a pessoa vai encontrar a felicidade e a tua paz de espírito, né? Então, a Passo Preto tem essa proposta. 2 anos para cá, a gente foi testando um modelo de negócio, a gente percebia que as cervejarias, todas elas caminhavam para um trajeto de atender, por exemplo, como Rios, a hamburgueria, atender bar, atender restaurante, atender supermercado. A gente pensou assim, não, eu não quero isso. Eu vou seguir o caminho inverso. O meu foco jamais vai deixar de ser o cliente final. E aí a gente começou a atender o produto fresco, né? Ou seja, do tanque da cervejaria direto para o cliente. Tudo em cadeia fria, até porque a gente firmou um compromisso de não usar nenhum tipo de aditivo químico. E a gente começou a tratar por essas lojas, né? Que a gente fala de tap house. E aí, no ano passado, a gente abriu 4 unidades esparramadas na cidade, né? Em pontos estratégicos de cada região da cidade, para poder estar próximo dessas pessoas sem o uso desses intermediários, né? E aí foi quando a gente pensou nesse modelo. Para poder tornar viável, a gente teria que desenvolver um modelo de negócio que respondesse àquele tripé, como a gente estava conversando anteriormente. Um baixo custo, uma boa localização, um produto que tenha uma margem que atenda bem, com o mínimo de funcionário possível, né? Porém, bem treinado, enfim. E aí a gente construiu essas 4 unidades aí da Tap House. Quando chegou a pandemia, a gente sabia que o entendimento que a gente fez foi o seguinte: bom, se existia uma fenda ou um trincadinho dentro do nosso modelo de negócio, a quarentena, a pandemia só vai fazer o seguinte, ela só vai alargar essa trinca, né? Ela vai mostrar as deficiências que o meu negócio tem. E as deficiências do meu negócio eram imensas. Olhando assim, né? Parece que tá tudo perfeito, maravilhoso, mas era uma porrada de coisa. A principal dela é o seguinte:
pelo fato da gente ter desenvolvido muito um olhar para as lojas, né? O ano passado nós trabalhamos muito na questão das lojas. Primeiro que a gente já havia uma limitação geográfica, né? De atender só a região de Poços. Segundo, as pessoas estavam muito ainda no físico. Eu também não tinha um modelo de delivery. A minha preocupação era a mesma do Paulo. Eu não concordo. A minha experiência de delivery, por eu nunca ter trabalhado com isso, nunca ter me atentado a isso, não estava. A experiência do cliente não era a mesma da pessoa estar atendendo nas nossas lojas. O chopp não chegava fresco como eu gostaria, o chopp não estava com a carbonatação e a temperatura que eu gostaria. E aí a gente foi trabalhando, tanto é que a gente criou um site, né, que hoje abraça as 4 lojas, que chama Passo Preto em Casa. E aí dentro desse site a pessoa tem a possibilidade de agendar desde um growler, a growler de 5 litros, ou até barril de chopeira, né, com barril com chopeira, para a pessoa ter a experiência. E a gente foi corrigindo embalagem, fomos aperfeiçoando, e aí a gente criou um outro projeto também, além do Passo Preto em Casa, uma rádio. Porque a gente queria que a experiência da pessoa em casa fosse a mesma que ela tivesse na loja. E todas as pessoas que iam até mesmo na nossa loja, as pessoas gostavam do som, do ambiente que a gente construía, somado à cerveja. Então a gente criou uma rádio mesmo, com locutor, com programação, enfim. E aí levamos essa rádio para a casa das pessoas. Então hoje é possível você acessar a radiopassopreto.com.br, pedir seu chopp na Passo Preto em Casa e como estivesse bebendo na loja. Assim, a experiência é completa, 100%. E lá a gente começa a falar das promoções, enfim, é bem legal. E esse mesmo trabalho dentro do Passo Preto em Casa, a gente criou 2 projetos, né? Um é a Cool Lab, que é uma categoria que a gente entende que poderia agrupar soldados de mesma missão. Por exemplo, eu tenho o kombucha, que é voltado para um público saudável, né? Que busca uma alimentação saudável. Logo do lado meu, eu tenho um lugar que vende pães artesanais sem glúten. A gente começou a criar produtos de colaboração juntos e colocar nessa categoria de collab para poder um se ajudar o outro, né? Então foi algumas iniciativas que nós fizemos aí durante a quarentena que para tentar passar os paradrapos, né, nesse trincado que a gente tinha nos nossos negócios e tentar corrigir essas fendas aí que a gente talvez não é que não havia percebido que existia. Talvez a gente não estava priorizando naquele momento de corrigir. Estava esperando a hora certa, né? Esperando alguma coisa acontecer para falar assim, não, agora é a hora de mexer. É engraçado que como a gente às vezes precisa de ter um empurrão, né, para poder agir. E por último, só um ponto que eu queria comentar com vocês aqui, que eu acho que foi bem legal também, que ajudou bastante a gente, foi além do Cool Lab, do Passo Preto em Casa e da Rádio Passo Preto, durante esse período, a gente focou muito em criar um playbook, né? Que seria o quê? Enquanto as pessoas, os funcionários estavam em casa, em trabalho, porque a gente teve realmente fechar todas as unidades e concentrar só uma, a gente foi criando histórico de treinamento para as pessoas, dando treinamento online para essas pessoas poder estar estudando, né? A gente assinou o Udemy e tal, começou a jogar para essas pessoas para poder estar em casa se capacitando para quando a loja voltar melhor do que estava. Então, aproveitando esse momento aí, que estava tudo parado, todo mundo pensando em crise, a gente estava, na verdade, tentando se estruturar, corrigir aqueles pontos que durante a correria não dá tempo, para a hora que voltar, a gente voltar pelo menos mais treinado, né? Bom, seria mais ou menos isso, o que a gente trabalhou aí durante 2 semanas, as 2 primeiras semanas da quarentena. Eu gostaria de começar a nossa conversa, né? Hoje eu conversei bastante com o Samuel de Rio Pardo, que está aqui no grupo, com a Luciana, que também é de Rio Pardo, na área do turismo, hotelaria, né? O Samuel na alimentação. E a Luciana, principalmente, comentou uma coisa que vocês comentaram, né, Lu? De que a pandemia teve todo um lado ruim, mas, por outro lado, ela propiciou olhar para suas deficiências e começar a arrumar e começar a organizar melhor o negócio. A gente tem aqui o Samuel, a gente tem muita gente da área da alimentação também. Eu queria saber de vocês, como é que vocês lidaram com isso? Vocês também pensaram igual
ao Fabrício e ao Paulo. Como é que foi isso para vocês? Quer mandar aí, Paulo? Acho que ela perguntou pro pessoal, vamos ver se alguém se habilita. Olá, boa noite. Samuel aqui. Lu, cadê a Luciana? Tá Estão me aí? ouvindo? Então, sim. Não, beleza. Então, a gente tem um bar aqui em São José do Pardo, é um estilo gastropub, né? Tem uma questão da alimentação bem extensa, assim. Chama Seu Divino, não sei se vocês conhecem. E aí, o que a gente tem feito nessa pandemia? Principalmente, toda a nossa venda é por delivery, né? Então, a gente está focando bastante no delivery. E a gente está enxugando o nosso cardápio para o mínimo de coisas possíveis, né? Que a gente precisa ter. Por exemplo, carne, em vez de a gente ter 4, 5 tipos de carne, que a gente tenha 2, 3 tipos de carne. Ou peixe, por exemplo, o peixe era um dos itens que mais saía dentro do bar, mas no delivery ele tem uma saída bem baixa. E a outra coisa que hoje representa quase 50% das nossas vendas é que diariamente a gente lança uma promoção também. Normalmente é um lanche ou uma panqueca e uma pizza. Então isso tem ajudado bastante a gente. E como vocês, a gente vai encontrando as rachadurinhas, né, elas vão crescendo, né? Então a gente vai vendo todas as nossas deficiências, né? Principalmente para a gente viu mais é controle de estoque. A gente fez isso aqui também. Acho que o primeiro movimento aqui, eu já tenho um cardápio bem reduzido, viu, Samuel? E aí, aqui no quintal, a primeira coisa que a gente fez foi, cara, o que sai e o que não? Vamos ligar a geladeira, vamos ligar a freezer, vamos ocupar espaço, vamos fazer estoque. E foi bem nessa linha aí, viu, cara? Diminuir a oferta de produtos aí para ter um estoque refrigerado menor. Ô, Paulo, eu só vou fazer uma observação aí, que um dos pontos que eu discordo um pouco, que é o seguinte: no momento de crise, por exemplo, você pode perceber, Samuel, no seu comentário, que ainda você está tratando ações de reação à crise. Então, assim, a gente é importante reagir de uma forma rápida, mas eu acho que o mais importante disso é como você se posiciona diante do novo formato desses clientes, entendeu? Eu acho que muitos dos negócios, as pessoas ainda estão muito preocupadas em reagir, pensando muito em como sobreviver. Mas, na verdade, no caso da Cadela, por exemplo, o que o Paulo fez, ele não reagiu. Na verdade, ele se posicionou a uma nova realidade, a um novo mercado, aproveitou de um momento de mudança, que é o melhor momento onde as pessoas estão adeptas à mudança, né? A aceitar essa trajetória de você falar assim, agora eu tenho isso. É o melhor momento, eu acho, que para a pessoa poder se dar o direito, o luxo de experimentar uma coisa nova, é no momento de crise. Então, assim, eu acho que a grande sacada desse momento é não ficar tão focado na reação dos problemas, e sim na leitura para onde que o mercado está indo, e aí você se adaptar ao novo mercado, entendeu? Com certeza a gente está bem, assim, tentando não naufragar, sabe? A gente está tentando sobreviver, né? Como você disse mesmo. Sim, é complicado. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Num bate-papo parece ser tão, não, isso é fácil, você faz aqui, faz ali e tá tudo certo. Mas eu acho que o papel nosso é muito importante você não ficar sempre, às vezes, só no recuo, né? Na defesa, né? Tentando reagir para poder pensar só na sobrevivência. E aí, às vezes, sim, tentar enxergar essa leitura de mercado para onde está indo, porque aqui em Poste Caldas mesmo, a gente percebeu muitos bares falando assim, pô, gente, agora a gente tem delivery. Mas mal pensou que antes do delivery, antes da quarentena, ele já havia outros problemas de venda daqueles itens, entende? E aí acaba acreditando que o fato de oferecer o delivery vai resolver o problema. Então, assim, ter esse ajuste eu acho que é legal. Deixa eu até te complementar aqui. Eu acho que essa ideia de o cara falou, putz, agora eu tenho que fazer delivery. Aí o cara não pensou na embalagem. Aí o produto chega todo, né, descaracterizado na casa do cliente. Revirado. E aí tudo que a gente está pensando aqui é, cara, como é que a gente vai entregar a loja pro cara? Como é que o cara vai ter a experiência da loja pro cara? E muito na linha do que você fez, a gente fez uma live aqui com o DJ que toca aqui direto. A gente fez a live, deu 10% de desconto, o pessoal pedir as coisas aqui. Tentou fazer bebidas semi-prontas para enviar para o pessoal finalizar em casa, para ter algo mais fresco.
Eu acho que é alguma das saídas aí que a gente encontrou. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, né, você estava me falando do Prato Preto Online e tal, e eu estava vendo aqui, você tem todos esses produtos embaixo do mesmo label, o Cambucha, todos embaixo do Prato Preto. Todos estão dentro dessa marca. Como que você trabalha isso? Porque aqui no Rios eu tenho cada um num guarda-chuva, né? O Rios que trabalha mais lanche lifestyle, eu tenho o Quintal que tem uma outra comunicação e eu tenho o Cadela que tá em outra ponta. E aí como é que é comunicar tudo isso nesse momento? Então produtos são diferentes na parte do dia dentro do mesmo label. Legal, cara. Obrigado aí pela pergunta. A gente, antes de eu iniciar o projeto das Tap House, eu fui participar de um curso lá na Cubo, do Itaú, lá em São Paulo, sabe? E o rapaz falou assim, cara, você tá ficando doido, você tá misturando choperia, conveniência, chopp com kombucha, jamais o seu público vai comprar, cara. Uma galera que faz dieta, jamais vai num bar buscar um produto desse, você tá maluco. E aí, como que a gente resolveu isso, né? Na verdade é o seguinte, tá? A Passo Preto também é o nosso guarda-chuva, né? É a nossa marca-mãe, né? E aí a gente tem, assim, o conceito da Passo Preto é bebidas fora do eixo. E aí o que aconteceu? Abaixo da Passo Preto a gente criou a Passo Preto Evolive. A Evolive é a nossa linha de kombucha. Uhum. Então, assim, Evolive é a junção de love e live, né? Que é viver a vida com amor, que é o que a gente fala do kombucha, né? E quando você está consumindo kombucha, é a melhor maneira de você mostrar para o seu corpo que você gosta dele, né? Porque você está ingerindo bilhões de bactérias, enzimas que faz bem à sua saúde. Então, assim, diferente, você está tomando um refrigerante aí, que você está jogando, quase metade do copo de açúcar para dentro, cheio de química, entende? Então, a gente criou a Passo Preto Evolive, aí a gente tem a Passo Preto Chopp Fresco e a gente tem a Passo Preto Cold Brew. E aí, o que levou muito, o que a gente trabalha demais, cara, demais, é justamente não separar, e sim juntar. De que maneira? Voltado no comportamento das pessoas. O que a gente percebe muito, que a gente trabalha muito a nossa comunicação em demonstrar o seguinte: São João, por exemplo, naquela avenida onde que acontece, onde você tem seu negócio, quantas vezes você percebe uma pessoa que vai lá dar uma caminhada, vai andar de bike e depois para tomar um chopp, né? Então, assim, no nosso entendimento, a pessoa ela tem que ter, para a vida dela ter uma vida saudável, e a gente entende que a pessoa do século XXI, ela tem isso muito claro. Ela é preciso de ter hábitos saudáveis durante o dia para ela poder se permitir de uma cervejinha, para poder celebrar. Então, assim, a gente focou muito no comportamento das pessoas e começamos a trabalhar essas dores dessas pessoas e falando assim, olha, na Passo Preto você tem esse equilíbrio, entendeu? Mas eu confesso que é um trabalho ainda que a gente tem que desenvolver. E é bem disruptivo, cara, porque quando a gente pensou no kombucha, foi pensado em ter uma alternativa para o refrigerante e também oferecer uma cerveja sem álcool, cara, porque é muito doloroso pra gente. Você deve ter acontecido esse caso aí. Às vezes você tem um grupo de 10 pessoas, aí tem uma pessoa que não bebe. Aí você vai lá e entrega um suco de laranja para ela, ela fica totalmente desajeitada no meio da mesa, não sabendo o que vai beber e tal. O kombucha serve para poder fazer essa integração, sabe? De mostrar que, você tá junto do grupo aqui e tá tudo bem se você não tá bebendo uma bebida com álcool, cara, tá tudo legal, entendeu? Seria mais ou menos isso. Copo na mão, né? Que bacana, cara. Copo na mão. E eu voltei agora dos Estados Unidos e lá kombucha, CBD, não tem mais nada que não seja isso, né? Cara, e tem uma realidade hoje que é o kombucha alcoólico, né? O hard kombucha, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é febre já no hard kombucha. Existem pesquisas que mostram que o consumo do jovem, né? Por que o gin, né, cresceu tanto? Alguns anos atrás surgiu uma história que o gin era de menor caloria. Então, assim, o jovem ele se preocupa muito no que ele está consumindo hoje, ele quer curtir o dia de hoje, porém no outro dia ele quer estar bem, né, cara? Então, assim, viva o dia de hoje, porém esteja bem amanhã, né? Então, assim, esse conceito de você mostrar esses produtos e falar assim, olha, não existe mais esse conceito da pessoa sentar num bar e ficar horas bebendo, encher a cara, porque no outro dia ela vai ter aquele tempo da ressaca
para ela poder se recuperar, sabe? O tempo hoje está muito mais curto, né? Então, assim, a gente tem que entregar um produto muito bom, de qualidade, e o tempo que ela te permite, que ela te oferece é menor também, né? Então, assim, os nossos produtos não podem ocupar, pós o consumo, ela não pode ficar na lembrança dela como uma coisa ruim, né? Vamos dizer assim, entendeu? Então a Fica gente leva lembrando, né? sempre essa. Exatamente, o caso do hambúrguer, pô, você dá alguma coisa para ela ali e vai depois ficar passando mal. Não, então você tem que escolher produtos saudáveis para ela ali, para ela poder comer, curtir e a vida que segue, né? Essa mudança de hábito do pessoal mais novo, cara, a gente nota muito aqui, principalmente com o pessoal mais novo sendo vegetariano. Grande parcela da molecada de 21 para baixo, eu vou te falar, pelo menos uns 30% opta por não comer carne, assim. E aí, até numa solução aqui que a gente pensou, né, dentro do que eu já tenho de produto, a gente criou e está acabando de desenvolver aqui, acho que para a semana que vem sai, uma plataforma dentro do iFood, dentro do Instagram e até de WhatsApp, que a galera consegue pedir todos os produtos vegetarianos. Então a gente vai juntar todos, né? Porque hoje o cara entra no cardápio do Cadelo, tem um. Ele entra no cardápio do Rios, é uma opção dentro dos burgers, um outro burger vegetariano. Ele entra no quintal, eu tenho 2, 3. E aí o cara acaba, pô, eu tenho que comer a mesma coisa, não tem uma opção. E aí, para juntar tudo isso de uma maneira que eu não tivesse que agregar custo e que não tivesse que passar nenhum tipo de treinamento para a galera da cozinha, não mudasse nada na rotina deles, eu juntei todos os produtos dentro do mesmo guarda-chuva agora. E aí todos vão estar lá. Quando eu quiser uma coisa vegetariana, eu tenho todas as porções do quintal, do Cadela e do 3, do Rios, que são vegetarianos, todos os lanches, todos os sanduíches, todos os hambúrgueres e todas as sobremesas. Um lugar só vai ficar legal para o pessoal. Acho que é uma coisa legal para a galera, né, pensar, de repente, criar uma plataforma parecida. Eu acho que ficou bem legal e todo mundo que a gente tem apresentado tem gostado da ideia, né? De, pô, posso pedir os produtos? Tem muita gente que nem sabe que eu tenho coisa vegetariana aqui, que me associa com carne, hambúrguer, carne mal passado. E aí, quando eu entrar lá e tem meus produtos lá, o pessoal gosta, tem gostado bastante. Ô Paulo, um ponto que é interessante aí, no caso da comida, principalmente, é que existe muito o dark kitchen, né? Que são aquelas cozinhas, né? Que ninguém sabe de onde veio. Aqui em Poços de Caldas mesmo, quando você abre o portfólio do iFood lá para poder escolher, pinga 1000 hamburguerias todo dia, sabe? E assim, ter um selo, né, cara? Você saber que, tipo, de quem você tá comprando, tipo, independente se a Rio ofereceu hoje o Cadela, mas sabendo que tem a assinatura, né, da Rio por trás, sacou? Que é a assinatura do Paulo, e isso faz muita diferença, entendeu? Então, acho que a ideia é realmente, nesse momento, quanto mais você pivotear, pô, nada impede, um dia você fala assim, eu vou criar um cardápio de comida mexicana, e vai chamar outro nome. Mas tendo a assinatura da Rio, né, cara, te traz essa segurança, o cliente se sente mais confortável em conhecer essa experiência nova, só que com o selo de qualidade de um produto que ele já testou, principalmente fisicamente, né? A gente teve muito esse papo no começo do Cadela aqui, falando, cara, vamos fazer o lanche Baratex, não sei o quê, né, e vamos lançar ele Dark Kitchen. Aí a gente, deu 2 horas, falou, não, cara, a galera, a gente tem que pôr o label, né, tem que falar que foi a 3 que desenvolveu, que tá aqui, que é a mesma cozinha do Rios, mesma cozinha do Quintal, e aí o pessoal, a aceitação foi muito grande. Hoje muita gente nem sabe, né, acho que o Cadela até passou o Rios de venda em números brutos, assim, e aí muita gente não sabe, são bairros mais afastados, são públicos diferentes. E aí essa galera depois fala, vocês são do Cadela, né? Então, tipo, já tá começando a vir numa outra mão. E do mesmo jeito, eu acho que esse negócio de colocar uma estampa, de ter confio no padrão do que o Paulo faz, confio no padrão do que a Passo Preto faz, eu acho que é muito importante pro cliente hoje, saber onde que a gente busca, que a gente procura parceiros locais. Acho que é muito importante, sim. Tem uma pergunta aqui no nosso chat, muito interessante, da Luciana. A Luciana é do setor de turismo, ela tem um hotel, e ela está perguntando o seguinte para vocês, numa dúvida que ela gostaria de saber, né, a opinião. Ela tem um hotel, o café da manhã, ela serve com sachês de plásticos da manteiga, da geleia, e ela está na dúvida se colocar no pote de louça, né? Se isso fica
mais interessante. Primeiro, pela questão do plástico, e segundo, pela passar a imagem de ser um hotel caseiro, um lugar com uma alimentação mais saudável ou melhor. Eu acho que o produto, né, depois o Fabrício me complementa, eu acho que o produto fresco, numa porcelana, um negócio eu acho muito legal, mas eu não sei se agora no período com o Covid, como as pessoas vão se comportar tendo que dividir alimento. Então, assim, eu num primeiro momento agora, o que a gente tenta fazer é embalar cada vez mais individualizado o produto aqui. Não sei se é o movimento correto, mas eu sinto que cada vez mais a pessoa está mais preocupada em usar aquilo que é para si e não dividir, né? Até porque a gente sabe que o Covid é transmitido pelos fluidos corporais e coisa e tal. Então, assim, eu acho que nesse momento, não. Mas eu sou o cara do a granel, eu adoro. Se pudesse comprar a granel, pegar o feijão lá, botar no saquinho, eu acho maravilhoso, eu acho que é o jeito que tem que ser, mas nesse período não. No restante eu sou completamente a favor. Ok. Outra dúvida que tem surgido muito nessa questão do alimento, né? Acho que você mais ou menos respondeu essa dúvida. São esses restaurantes que a gente compra por quilo, né? Tem restaurantes na capital, em São Paulo, tipo Haskell, que é maravilhoso, mas você se serve ali na mesa com todo mundo. E aqui no interior a gente almoça quase todo dia nestes restaurantes self-services. Vocês acham que isso, a tendência, como vai ser? Você assume essa aí, Fabrição? Ô, Amélia, desculpa, a tua pergunta no finalzinho saiu cortada. Se puder me repetir. O que vocês acham que vai acontecer com esses restaurantes self-services que a gente usa no horário do almoço, principalmente, né? Legal. Se a tendência é acabar de vez, porque o Covid ele não vai embora amanhã ou daqui 2 meses, né? E como é que vai ser isso? Como é que esse pessoal desse tipo de setor Legal. de alimentação vai resolver? Ô, Amélia, eu queria depois falar sobre isso que o meu irmão teve em Santa Catarina e vamos lá. Com a proposta de lá, achei bem legal. Fala, Lu. Pode falar. Meu irmão teve em Santa Catarina trabalho com a equipe deles da empresa. Ele falou que lá em Santa Catarina eles foram no buffet, estava todos abertos os restaurantes por onde eles passaram e era dado uma luvinha descartável para a pessoa ir ao buffet e eles eram obrigados a usar máscara para ir ao buffet. Depois, voltando à mesa, podia tirar e comer normalmente, mas a área em comum eram com as luvinhas e máscara obrigatório, e o álcool gel na entrada também distribuindo. Mas o restaurante dava luvinha descartável. Eu acho assim, só comentando aí a primeira pergunta da Luciana em relação ao café da manhã, né? Eu sou muito focado qual a proposta do hotel como um todo, sabe? Então, por exemplo, o café da manhã é um dos pontos altos de experiência do cliente quando ele vai num hotel, né? Então, por exemplo, se você desenhar qual que é o teu conceito, e lá no quarto dizer que você vai fazer uma geleia da cozinha, que usa um morango, que nem o Paulo falou, a geleia que é da região da sua cidade. E aí você vai conceituando isso. E vai falando, isso são pequenas quantidades, tal. E aí chega, a embalagem, na minha opinião, é a menos importante. Entendeu? Acho que o que vai fazer grande diferença é a experiência dessa jornada que o cliente vai passando ao longo do seu hotel. Entendeu? Eu acho que o foco ainda não é... As pessoas ainda pensam muito na reação em tentar adaptar alguma coisa. Eu acho que o ponto não está aí. Com relação ao self-service, né? A gente percebe que o self-service realmente é terrível. Não faz o menor sentido. Você dá uma máscara para ela, a pessoa vai receber uma luva. Mas vamos pensar o seguinte, já era um pouco nojento, né? Antes de todo mundo vai lá e coloca a mão. Então já é um modelo ruim. Vamos pensar bem, né? E o que está acontecendo? Só está escancarando. Então, assim, eu sou a favor de você já tentar pensar alguma coisa de grab and go, né? Que é um conceito que ainda é muito pequeno ainda no Brasil, né? E você já deixar ali tudo prontinho, sabe? Ou o próprio à la carte, que às vezes monta a coisa na hora, né? Eu acho que é a hora de pivotear realmente e não ser um negócio, de construir um modelo de negócio pensado que seja uma experiência boa.
Eu acho que o ponto tem que estar sempre na experiência do cliente e não tentar reagir o tempo todo em adaptar, sabe? As pessoas estão muito preocupadas em adaptar, em reagir, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aqui e tá bom. Não, e esquece toda a experiência. Por que o cliente foi lá comer aquele self-service? Qual que é o ponto forte do self-service? Será que é a carne? Será que é o arroz? Será que é o feijão? Será que é o preço do quilo? Então, assim, existem outras motivações por trás da pessoa ir no self-service. Ninguém vai lá porque eu vou lá e pego, não, porque eu gosto muito de pegar na colher do arroz. Não existe isso. Existem outras motivações anterior que levam o cliente até o local, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem que ter uma visão um pouco mais ampla e entender a motivação do seu cliente ao chegar no seu restaurante, entendeu? Entendi. Isso é muito interessante, porque isso vai mudar extremamente. Porque, assim, quando você fala, o que é que o cliente precisa quando ele vai num restaurante self-service, ele precisa de rapidez, né? O resto, se ele pega, se é servido na mesa, se é organizado, eu acho que vai ser secundário daqui para frente, né? Por exemplo, Amélia, essa semana, por exemplo, aconteceu ontem. A gente estava prestes a almoçar e eu nunca, depois da quarentena, eu ainda não estava, eu já tinha mudado o meu hábito de fazer as coisas tudo em casa. Mas ontem eu estava numa das lojas, não daria tempo de eu preparar alguma coisa em casa e resolvi ir no restaurante. A primeira vez que eu fui no restaurante pós a quarentena. Nesse local é à la carte. Havia as mesas lá espaçadas, respeitando, o garçom com a máscara, né? A gente chegou lá, pediu o prato, o bife estava frio, o bife da minha namorada estava mal passado. Então, assim, o que mudou? Eu acho que o fato de ter tido a quarentena, ele poderia ter pensado assim, pô, é menos gente, eu vou preparar algum modelo um pouco melhor, né? De tentar fazer alguma coisa melhor, de corrigir. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tenta usar essas crises que acontecem para disfarçar e para nos arrumar uma desculpa e culpar, na verdade, né, a crise porque a gente tem outros problemas no nosso processo, entendeu? Então, assim, eu acho que a questão do self-service, o ponto é o seguinte, diante de bate-pronto, eu não sei o que me levaria, o que me motiva a ir no self-service. Talvez a localização do restaurante, talvez o preço do quilo, talvez a opção de saladas ali, que deve ser um pouco mais variada. E se você pensar, você conseguindo ter essa clareza melhor, você consegue não perder essa proposta de valor e oferecendo um outro modelo, entende? Então, acho que a questão só realmente do dono do estabelecimento ter essa clareza de qual motivação que esse cliente está indo até o local. Legal isso. Eu tenho uma dúvida que eu queria saber de vocês, que é o seguinte: eu ouvi dizer, Paulo, que a Cadela vai ter um drive-thru. Isso é real? Porque eu fico pensando assim, hoje ninguém aguenta mais estar dentro de casa. Então, o rapaz levar, o iFood levar, por exemplo, Cadela, é importante. Mas se eu tivesse a oportunidade de pegar meu carro e buscar, era uma oportunidade de sair na rua, de passear. O que vocês acham dessa questão do drive-thru? Ele pode pegar ou não? Na verdade, assim, quando a gente fez o projeto, a gente não costuma fazer meio sonho aqui, viu? Então, a gente, quando começou a fazer e começou a vender, a gente falou, cara, isso aqui talvez precise de um ponto físico, mas como seria um ponto físico do Cadela? Falei, cara, a gente não pode abrir uma loja que o cara entra e pede um hambúrguer normal, né? Por que a gente não faz um drive-thru? Qual que é o mistério de fazer um drive-thru? A gente ficou pesquisando muito, e aí a gente chegou no modelo, né, que a gente tá... É um modelo que a gente está vendendo para alguns investidores de drive-thru. E aí a ideia seria montar alguma coisa na região aqui, até porque a gente não tem nenhuma referência quase que brasileira de fast food ou de slow food, né? Como o pessoal costuma chamar as comidas que têm mais qualidade um pouco dentro do fast food. E tem a cara que seja essa cara do Brasil. A gente adora o nome, é um nome forte, é um nome que te faz pensar, mesmo que você não goste ou goste, Cadela te faz parar para ouvir e a gente acha que ficou com uma cara muito legal o produto, como um todo. Então, a gente acha que a melhor maneira de transformar isso num ponto físico e o que a gente tem vendido para os investidores é um drive-thru, né? Que aí você consegue fazer um takeaway na porta, consigo fazer a parte do drive-thru, consigo colocar uma mesa que seria uma espécie de self-service, né? Self-checkout, o cara pega, o cara mesmo limpa a mesa, ele joga o lixo fora e no final meu funcionário só o runner só limpa, acaba de arrematar tudo. Eu acho que só funcionaria assim. E eu sou apaixonado por drive-thru, né? É uma compra de
É uma compra por impulso, ali você passa na frente, tem um drive-thru, você sabe que vai ser rápido. Eu acho que te passa essa mensagem de agilidade, de rapidez, e você não tem que sair do seu veículo, né? Que hoje acho que é um dos maiores pontos de segurança aí. Até a gente vê hoje os exames nos Estados Unidos sendo realizados dentro do carro, até mesmo em São João, o pessoal também passou de carro para colher a amostra, então eu acho que o pessoal acaba se sentindo seguro e eu acho que funciona, acho que pode funcionar, a gente está apostando bastante na ideia, viu, Amélia? Ah, legal. Mais alguém quer Ô, comentar? Paulo, só um ponto aí, Amélia. Só Pode um falar. comentário aí. A gente aqui em Poços, a gente tem aqueles carrinhos de lanche ali perto do Palace Cassino. Quem conhece Poços Caldas sabe, né? Aquilo lá é uma dor de cabeça no modo geral. Mas quantas vezes eu era mais jovem, chegava com o meu carro, parava na frente do carro, ficava dentro do carro, pedia o lanche e comia dentro do carro. O que faltava realmente era uma customização da maionese que chegava para mim, alguma questão um pouco mais personalizada para não fazer bagunça, mas eu acho que assim, a história só se repete, sabe? É só uma questão mesmo de pensar aí e adaptar, sabe, cara? Eu acho que tem tudo a ver. Ainda mais para hambúrguer, cara. Né? A gente tá gostando bastante, viu? A gente tá namorando bem a ideia. Acho que vai sair. O finger food, né, cara? Não podemos esquecer que é a comida de rua, né? Um negócio rádio e você come com as mãos, sem garfo, sem talher. É bem legal mesmo, cara. Eu queria fazer um comentário, né? Eu sou professora de administração e tudo que eu olho eu vejo negócios. E o que me chama muita atenção em vocês dois é que por trás da atividade empresarial de vocês existe um conhecimento de negócios, de gestão, de mercado, de marketing, a área financeira, a visão do cliente, né? E na minha concepção, isso faz muita diferença quando você toca o negócio, seja ele qualquer que seja. Então, por exemplo, você, Fabrício, citou o curso na Cubo, né? Que é um centro de inovação, a gente já visitou muito lá, é um centro de inovação e você pensa que lá é para o pessoal desenvolver aplicativos. Será que vocês poderiam comentar um pouquinho disso? Quer dizer, o quanto que é esse conhecimento e essa formação profissional que vocês tiveram dão suporte ao desenvolvimento do negócio de vocês? Eu acho o seguinte, eu acho que a partir do momento que você... vou fazer um comparativo aqui. Quando o médico se forma, né, ele faz o juramento lá, dizendo, olha, eu prometo salvar vidas, né? No mesmo caso de um policial militar que promete manter a ordem. Eu acho que falta para o empresário, né, o empreendedor brasileiro, assumir esse papel de que o nosso papel é resolver problemas. A partir do momento que você se coloca a favor, ao serviço de resolver problemas, a sua mente muda completamente. E aí você vai personalizando a sua busca de informação à medida que você vai precisando de ajustar as dores do seu negócio, né? Então, por exemplo, no caso da Cubo, quando eu fui lá, eu queria entender um pouco mais as ferramentas do sistema ágil, né? Como que essas startups conseguem ganhar tanta velocidade em priorizar o que realmente importa, né? De uma maneira muito rápida e consegue ter um resultado escalonável de uma forma muito simples, sabe? Não, simples assim, né? De um tempo muito curto. E aí foi lá que eu consegui trazer bastante ferramenta para o nosso conceito, que a gente foi eliminando tudo, foi desconstruindo tudo que a gente já aprendeu de negócio e foi construindo um modelo que até então é tradicional, que poderia passar na porta, você vai falar assim, é um bar. Mas hoje todas as ferramentas que a gente utiliza é do modelo ágil, né? É um conceito completamente dinâmico, semanalmente, resultado a cada semana. Então é um negócio muito rápido, que você muda muito rápido. Então, assim, a gente costuma falar que nós somos um caiaque, nós não somos um barco, nós somos um caiaque. Então, se você quiser virar rapidinho aqui, você só rema um pouquinho, eu vou virar para o lado aqui numa velocidade muito, muito rápida. Eu acho que o segredo do negócio é o tempo de execução e jamais perder o olhar no cliente. Amélia, eu tava ouvindo aqui o Fabrício falar
lembrei de uma coisa com o menino que cuida do meu financeiro aqui, a gente estava conversando, né? Logo que ele entrou, eu falei com ele, cara, no bar, mexendo com comida, você vai ter a oportunidade de viver 4 meses em um mês, porque a gente trabalha semanalmente, igual o Fabrício falou. Então a gente trabalha para toda semana tem compra, toda semana tem pagamento, toda semana tem boleto, toda semana tem funcionário, toda semana. E aí acontece que a gente tem que repassar isso 4 vezes no mês. Então, para um cara que passa 1 ano trabalhando no bar, esse cara passou 4 anos trabalhando. Então, acho que isso acelera um pouco o desenvolvimento nesse mercado, né? E eu acho que a partir de um certo nível de administração, vamos dizer assim, tudo meio que se parece, assim, né? Não importa muito o que você está vendendo. Se o teu cliente está satisfeito, se o teu funcionário está feliz de estar trabalhando lá, acaba tudo ficando meio junto, assim. E eu acho que é gostar do que faz, acho que é o começo. Eu falei com o Garrido, que é da Companhia Tradicional de Comércio, que é uma das maiores do Brasil, os caras têm quase 50 casas aí, entre Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, e aí eu tava falando, cara, eu não fiz nenhuma faculdade não, mas esse aqui para mim tá sendo meu MBA, né? Eu fiz 4, não acabei nenhuma, parei tudo no meio. E aí eu falei, nossa, mas essa daqui tá sendo MBA que eu não tive, porque eu tô aprendendo muito. Cara, essa hora que a gente tem que ser mais apaixonado pelo que faz, que só quem gostar mais, quem tiver mais disposição para acordar cedo e trabalhar. Às vezes eu venho amargurado aqui, choro no banho aqui, choro com a história que o Fabrício contou do Passo Preto, que lindo, e acordo cedo, venho aqui, trabalho, saio daqui tarde, eu ainda vou ficar aqui mais umas 2 horas no escritório resolvendo pepino para amanhã. Então, assim, eu acho que é isso, você tá em cima. Esse é o olho do dono que eu tô aprendendo com o tempo, que minha mãe falava que eu tinha que ter, e eu achava que era barriga no balcão no caixa, e não é. Cara, e assim... Pode falar. Paulo, desculpa aí ter interrompido, cara. Tiver cafeína aqui, perdão. Eu acho que outro ponto aí que é complementando aí, cara, é a paixão pelo processo, né? Você não pode, o teu foco é sempre no tijolinho que você acabou de construir, um em cima do outro, né, cara? Paixão pelo processo, bater muito em cima disso e sabendo que às vezes você vai dar uma descidinha, sobe, desce, mas está sempre focado no processo, né, cara? A gente toma aqui, eu mando NPS, no final tá a perguntinha, que é só o que eu olho, o resto é tudo para encher linguiça do cliente. Tá escrito, quanto você indicaria para um amigo? De 1 a 5. Quando vem 5, é minha felicidade aqui, porque eu sei que toda a força que a gente tá fazendo tá tendo resultado. Legal, muito bom. Gente, nós precisamos encerrar, acabou o nosso tempo, né? E as perguntas que não foram respondidas, a gente passa para vocês para responder e repassa para o pessoal. E eu só gostaria de pedir que vocês rapidamente dessem uma mensagem para o pessoal que está assistindo. A gente vai gravar também essa live, o Ricardo está gravando, a gente vai disponibilizar no site. Então, eu queria uma mensagem de uma frase do que vocês têm a dizer para os novos negócios pós-pandemia e para os empresários que estão aí tentando e lutando. Eu acho assim que o pessoal, se eu fosse começar qualquer coisa agora e tô começando e eu pudesse dar uma dica, é disciplina. Eu acho que se você não tiver disciplina de acordar cedo, resolver o que você tem que resolver, não deixar as coisas acumularem para serem resolvidas. Se você chegar no trabalho e tiver gosto pelo que faz, eu acho que de um jeito vai, como diria Ayrton Senna, de alguma maneira vai, né? Seja do jeito que for. Ok, obrigada. Fabrício, sua mensagem. Eu acho que quando você soma resiliência e entusiasmo, o impossível acontece. Na minha opinião, esses 2 fatores, resiliência e entusiasmo, nada te segura. Tá ok. Gente, muito obrigada, né? A gente vai encerrar aqui. E eu achei que vocês deram uma aula de administração, de criatividade, de trabalho para a gente, né? E fico muito feliz porque o mundo moderno precisa de jovens assim. E muito obrigada ao pessoal que participou. E o que vocês tiverem de dúvida, é só nos procurar, tá bom? Grande abraço.